Olá, gente, aqui é o professor Vandic do Cursinho Provale, em Rio Tinto, e irei ministrar a aula sobre a República Oligárquica. Para poder falar sobre a República Oligárquica, é necessário que nós tenhamos em mente o processo republicano inicial, ou seja, o governo do imperador Pedro II, que se inicia na década de 40 do século XIX, na primeira metade do século XIX, e vai até o final quase da segunda metade do século XIX. Entretanto, naquela ocasião, há o que se chama, historicamente falando, um golpe em cima do imperador Pedro II, ou seja, as bases naquela época e a estrutura do governo do imperador Pedro II era o exército, era a igreja e era os latifundiários. E esses que davam toda a base de apoio ao imperador agora irá tomar a iniciativa de se firmar no poder. Os primeiros governos da República, do período republicano no nosso país, foi o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto como seu vice, que assume após o seu afastamento. Porém, a partir daí se inicia um processo da República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, começando com o Prudente de Moraes, em 1894, até 1930 com o Washington Luiz. Um período em que o Brasil esteve voltado em cima da política do café com leite, né? A valorização do café, até porque todos os presidentes de 1894 até 1930 eram todos fazendeiros, com exceção do Marechal Hermes da Fonseca e do paraibano Epitácio Pessoa. Porém, se houve uma estrutura naquele período de manobra da população brasileira naquela ocasião, de estabelecer a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo. E o que é a política do café com leite? A política do café com leite consistia em eleger presidentes, seja de Minas ou seja de São Paulo. Por quê? Minas produzia bastante leite através da pecuária, né, que era intensa naquele período, e São Paulo bastante café. Então, denominou-se a chamada política do café com leite. Então, essa política do café com leite se divide em a política dos governadores e a política dos coronéis. E como era feito esse processo? Por exemplo, o presidente da República, oligárquico, no caso o Prudente de Moraes, ele estabeleceu critério da seguinte coisa: vocês são governadores dos estados, que naquela época passava a ser estado a partir da Constituição de 1891, que antes era chamado de província, vocês irão atender ao meu pensamento de dominação de poder, ou seja, vocês irão estabelecer critério para poder eleger todos os candidatos que têm o meu apoio. Por exemplo, deputados federais, senadores, os próprios governadores de estado, vereadores, prefeitos, enfim, toda uma estrutura fundamentada em um apoio político a mim, como presidente da República, fazendo parte da República Oligárquica. Agora, para poder se entender como todo esse processo inicia, é necessário saber o conceito de oligarquia. O que é oligarquia? Por que se fala em oligarquia? A oligarquia, em seu conceito concreto, é poucos no poder, mandando no poder, se privilegiando do poder. Entretanto, ali naquele período, nós tínhamos uma população totalmente analfabeta. Eram pessoas que não tinham acesso ao conhecimento. E o conhecimento se detinha através desse chefe do governo da República Oligárquica. Então, eu sou o presidente da República, fui eleito pelo Estado de São Paulo ou de Minas, eu vou determinar uma política em que os governadores do Estado irão eleger, não é, todos aqueles para me dar apoio. Poucos eram aqueles que se elegiam, não é, contra a mim, ou seja, contra aos governos da República Oligárquica, ou seja, aqueles que eram opositores a mim, poucos se elegiam. Entretanto, a maioria me dava sustentação. E a sustentação era fundamentada em quê? Os governadores de estado
tomava a iniciativa de convocar, né, os fazendeiros, que naquela época era chamado dos coronéis. Por que coronéis? Coronéis porque era um título dado da Guarda Nacional, fundada pelo período regencial, depois do governo Dom Pedro I, na primeira metade do século XIX. Então, os fazendeiros tinham essa patente de coronel. E esses coronéis, eles eram fazendeiros do interior do nosso país, especificamente aqui no Nordeste do país. Então, esses coronéis, ele obrigava, né, ao seu povo, ou seja, aquele povo que morava nas suas fazendas, a votarem só nos candidatos dele, porque ele já era comandado pelo governador do seu estado, que apoiava a República Oligárquica. Então, naquela ocasião, eu sou fazendeiro, né, dos estados do Brasil, eu vou eleger, pedir aos meus moradores da fazenda que votem por completo no meu candidato. Ou seja, muitas vezes, até eu abro um parênteses para poder informar a música do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, na década de 50, do século XX, ele fez uma música que dizia a seguinte coisa: vai votar em quem, Pedro? Aí Pedro dizia: no coronel. Para vereador, no coronel. Para prefeito, no coronel. Para governador, no coronel. Para deputado federal, no coronel. Para deputado estadual, no coronel. E para presidente da República, no coronel. Por que isso acontecia? Porque naquela ocasião, a população que não tinha conhecimento de absolutamente nada, ele estava ali votando num coronel e não no deputado fulano de tal, no governador fulano de tal, no vereador fulano de tal. A palavra-chave era dizer: eu vou votar num coronel da fazenda que eu moro, porque o coronel dava todos os privilégios para essas pessoas, entre aspas. Ou seja, ou você vota no meu candidato, ou você estará fora, né, da minha fazenda, o chamado voto de capricho. E para poder se entender mais ainda, entender o que é esse processo, o voto naquela época era declarado. Entretanto, o que se fazia naquele período? Os jagunços dos coronéis acompanhavam os eleitores que eram moradores de suas fazendas até a cabine de votação, até o local de votação, e ele, ao votar, declarava: o meu voto é em fulano de tal, ou seja, os jagunços ficavam na porta verificando. Então, era uma espécie de forçar a barra para que todos os moradores das fazendas dos coronéis, né, votassem só nos candidatos dos presidentes da República Oligárquica. Entretanto, isso é o chamado voto de capricho. Né? Se vocês analisarem no período de hoje, cair algo no Enem, que estabeleça critério entre a República Oligárquica e os dias atuais, você vai entender que não há quase que nenhuma diferença. O Enem pode pedir isso. Ainda hoje pode existir o voto de cabresto, né? Ainda hoje existe a política do coronelismo. Entretanto, é melhor ficar atento a esse detalhe da República Oligárquica. Então, nós tivemos vários presidentes da República Oligárquica, a exemplo do Prudente de Moraes, do Nilo Peçanha, né, do Afonso Pena, do Hélio da Fonseca, do Washington Luiz, que foi o último, né? E vários outros presidentes que comandaram nosso país durante de 1894 até 1930. Então, o que era mais valorizado dentro dessa política do café com leite? Era justamente uma política também de valorização do café, porque todos eram produtores de café. Então, eu pedi empréstimo fora do meu país para poder eu pagar, né, aquele café que eu tive prejuízo. Nós sabemos muito bem que no período da República Oligárquica houve a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial o Brasil ficou sem exportar café, porque a Europa estava em guerra. Entretanto, naquele período houve a chamada política de valorização do café, que era o principal produto do nosso país naquele período. Entretanto, os oligarcas que estavam no poder, que eram presidente, pediam empréstimo ao governo britânico, e esse empréstimo era para quê? Para poder pagar aquela colheita, aquela superprodução feita pelos fazendeiros que governavam o nosso país, e o café era jogado no mar, era queimado. E quem pagava? Esses empréstimos que foram pedidos pelo governo brasileiro, que era oligarca, aos britânicos. Ou seja, valorizar o café. Se você tem em grande quantidade de café, ele passa a ficar de forma barata. Se você tem uma quantidade reduzida, o café passa a ser valorizado. Então, é bom que se note nisso também, nessa chamada República Oligárquica. É na República Oligárquica também que se inicia o processo do cangaço, né? E todos os coronéis, fazendeiros naquele período, davam todo o apoio a esses cangaceiros, né? Era um apoio irrestrito,
Por quê? Porque significava, naquela ocasião, que os cangaceiros atuavam, né, de uma forma a valorizar os fazendeiros, porque dava apoio a esses coronéis. Então, nessa República Oligárquica, houve um movimento contra a centralização do poder político, naquele período, né, que foi a chamada Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, tendo como líder o Júlio de Castilho. Então, o Júlio de Castilho, verificando um processo centralizador dentro do governo daquela época republicana que se estabelecia, essa Revolução do Rio Grande do Sul teve a sua contribuição para fazer com que o governo, os primeiros governos do período republicano, ele abrisse mão para poder haver um processo dentro de um contexto de descentralização do poder. Mas os oligarcas, a partir de 1894, que foi o primeiro presidente Moraes, ele estabelece critério de centralizar de uma forma diferente, dentro da prática da política do café com leite, da política dos governadores e do coronelismo. Essa política oligárquica, ela chega até 1930 já um pouco defasada, né, no governo do Washington Luiz, porque já não se aceitava naquele período uma espécie de dominação do povo brasileiro dentro de um contexto de uma política fundamentada, a chamada política do café com leite. Nesse período houve também a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que era justamente contra a política oligárquica, e houveram vários outros levantes naquele período em nosso país, né? A exemplo o movimento de José Maria lá no Paraná, né, que tomava o pensamento de tornar independente Santa Catarina e Paraná, que foi um litígio de terra naquele período. Então, foi um movimento contra a República Oligárquica. Nós tivemos também vários outros movimentos que eram para frear esse período. Por exemplo, os oligarcas, ele valorizava muito acima de capitães do Exército Brasileiro. De tenente abaixo, ele não valorizava. Por isso que nós verificamos também a chamada revolta tenentista, que foi também contra a República Oligárquica. Agora, finalizando o que se trata de República Oligárquica, nós podemos pensar a seguinte coisa: como foi que se encerrou a República Oligárquica? A República Oligárquica, ela se encerra da seguinte forma: existiram 3 estados do nosso país que não apoiavam o governo dos oligarcas, que era o estado da Paraíba, o estado do Rio Grande do Sul, né, e o estado de Minas Gerais. Então, esses três estados, ele não apoia o governo do Washington Luiz, né, e nem tampouco o candidato do Washington Luiz, que era o Júlio Prestes. Então, sai o candidato à presidência naquele período, em 1930, Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, né, como candidato à presidência do Brasil, e tendo o apoio do Washington Luiz, o Júlio Prestes. O que é que ocorre ali? Júlio Prestes ganha as eleições. Então, Getúlio encerra o período da República Oligárquica, dando o chamado golpe de Estado, colocando o Brasil como sendo, a partir de então, um governo provisório que se inicia em 1930 até 1945. Então, a República Oligárquica, ela tem o seu fim justamente através do golpe de Estado dado em Washington Luiz por Getúlio Vargas e não deixando o Júlio Prestes assumir que foi o vencedor das eleições de 1930. A todos, um abraço e até a próxima aula.